bem com vocês? Bom, então agora nós vamos dar início à nossa disciplina mais linda, que é Medicina Legal. Realmente, pessoal, eu confesso que eu tenho uma paixão pela Medicina Legal, apesar de ser bióloga, eu tenho um ascendente aqui na Medicina Legal, tá? E quando eu vi o edital de vocês, esse daqui, 8 tópicos, e se são 12 ou 13 questões, acho que 12 questões, né? Eu falei, meu Deus, dá para cobrar muita coisa, porém, ao mesmo tempo, eles trouxeram um edital bem direcionado, sabe? Então eu vou conseguir trabalhar os tópicos de maneira certeira com vocês, sem ficar divagando muito, né? Porque, por exemplo, quando eles trazem ali traumatologia, nossa, tem muitas coisas, né? Mas aí, ó, tipos e características de lesões. Isso é mais tranquilo de trabalhar, tá? Por quê? Porque eu não vou precisar ficar trabalhando os instrumentos, essas coisas, tá? Asfixia mecânica tá tranquilo também, direto, né? E aí tem aqui, ó, aborto e sexologia forense, que eu vou trabalhar junto, tá? Vai ser junto com o professor Tiago. Por quê? Porque teve algumas mudanças em algumas leis de crimes, tal, enfim. E ele trouxe exatamente, ó, o aborto, que nós vamos ver no Código de Processo Penal, atentado violento ao pudor e estupro e marcas de violência sexual. Então, essa parte do aborto, atentado violento ao pudor e estupro, o professor Tiago vai trabalhar mais, e eu vou falar das marcas de violência sexual, tá? Que também é um tipo de lesão. Eu já vou falar aqui nessa aula. Então, vai unificar, basicamente. E aí, na traumatologia, nós vamos trabalhar essa ação termoquímica, elétrica e explosiva, definição, tipos e características, que são lesões que tem muita coisa para ser cobrada em prova, tá? Então, tenho certeza, pelo menos uma coisa de cada eles vão cobrar, mas na minha concepção, esse tópico 3 e 4 virá mais de uma questão, tá? E por fim, a tanatologia forense. Normalmente, esse primeiro tópico que veio aqui para vocês, que é o conceito de morte natural, morte violenta, tipos de morte violenta, ele é trabalhado aqui em tanatologia forense, tá? Mas ele trouxe separado e eu vou trabalhar dessa forma, vou trabalhar de maneira separada uma da outra, tá? E tudo bem, vai dar tudo certo, vocês vão entender e vão se apaixonar por medicina legal também. Hoje, essa primeira aula introdutória é muito rápida, muito tranquila, apenas para vocês entenderem o quê? O conceito de morte natural e morte violenta e os tipos de morte violenta. Por quê? Por que, professora, que eles trouxeram isso? É o seguinte, quando nós falamos na polícia científica, a polícia científica, ela não trabalha com morte natural. Ela trabalha apenas com a morte violenta, tá? E aí, pessoal, por isso que é importante vocês entenderem, porque é o seguinte, eu vou dar o exemplo aqui da cidade de Curitiba. Nas cidades do interior, algumas têm, não me lembro agora, tá? Quais são, acho que Maringá, Londrina, enfim. O que acontece? Existe um serviço que é chamado de SVO, que é um serviço de verificação de óbito, que é da prefeitura, tá? E esse serviço de verificação de óbito, ele trabalha com as mortes naturais. Já o serviço médico legal, que é o SML, é o que nós da polícia vamos trabalhar. Então se uma pessoa infartou, e foi constatado que ela infartou, o médico deu a declaração de óbito, ela vai para a SML? Não. Vocês vão ver que em alguns casos pode ir, tá? Mas em tese não. Então, o serviço médico legal, ele trabalha somente com morte violenta. Por isso que no edital de vocês apareceu para conceituar bem essa diferença e os tipos de morte violenta, tá? Não vamos nos atentar, então, aos tipos de mortes naturais, ok? Que é serviço de verificação de óbito e SVO. Então, vamos lá. Primeiramente, já que eu vou falar de morte, o que é morte, tá? Bom, pessoal, Genival Veloso França,
Tá até aqui o meu Francinha, ó. Pra quem não conhece, esse é o livro do Genival Veloso França, tá? Maravilhoso. Depois que vocês passarem, eu aconselho vocês a lerem. É excepcional, porque a gente não consegue trabalhar tudo com vocês durante o processo de estudo para concurso, que tem que ser uma coisa mais rápida e direcionada, tá? Então depois eu aconselho vocês a lerem. Então vamos lá. Genival Veloso França, ele diz que morte é quando acontece a cessação total e permanente das funções vitais, tá? Ou seja, não tem mais função vital. Aquele corpo, aquela massa corpórea, não tem mais função vital. Quando nós temos a cessação transitória, isso daí, pessoal, é ou um estado de coma, ou então a pessoa desmaiou, tá? Agora, quando cessa totalmente e de maneira permanente a função vital, aí nós temos a morte. E aqui no Brasil, a morte, a pessoa ela vai ser considerada morta quando ocorre o quê? Morte encefálica. Então, o coração parou, a pessoa morreu. Tá, mas teve morte encefálica? Se não teve morte encefálica, então não vai ser considerado morte, tá? Então, nós temos que ter a morte encefálica para poder afirmar que a pessoa foi a óbito. Isso tanto na morte natural quanto na morte violenta, tá? O que acontece? Quando uma pessoa ela vai realizar a doação de órgãos, os médicos avaliam se ocorreu a morte encefálica. Se teve a morte encefálica, a pessoa está em aparelhos, né? Mas assim, se tirar do aparelho, ela não consegue sobreviver. Aí isso é considerado, então, que a pessoa foi ao óbito, tá? Teve a morte encefálica. E aí é permitido que ocorra a doação de órgãos, ok? Bom, pessoal, falado, então, explicado, agora que vocês entenderam o que é morte, vamos estudar as modalidades de morte. Nós temos a morte natural e a morte violenta, tá? Morte natural é quando decorre de um fator interno da pessoa. A pessoa tem alguma patologia, seja ela cardíaca, seja ela cerebral, enfim, que leva um câncer, que leva ela a óbito. Então, isso é uma morte natural. Por exemplo, muitas pessoas tinham dúvida de quando nós tivemos aquela quantidade exagerada de mortes da Covid. Se Covid ia para o IML. Não, a Covid é uma doença, né? Uma doença derivada do SARS-CoV, que é um vírus, né? E as pessoas iam a óbito, seja por obstrução cardíaca, por obstrução pulmonar, enfim, tá? As pessoas simplesmente iam a óbito em decorrência dessa doença. Isso é uma morte natural. Agora, a morte violenta é quando você tem uma causa externa, tá? Você vai ter uma causa externa, uma força externa ao corpo da pessoa que causa uma lesão e leva ela a óbito. Então, nós temos essa diferença. Pronto, professor, acabou a aula, basicamente. Entenderam o que é morte natural e o que é morte violenta? Perfeito. Morte violenta eu tenho uma causa externa, tá? Mas, claro que não é tão básico assim. Agora nós vamos falar de algumas modalidades de morte que se encaixam na morte natural e na morte violenta. Num primeiro momento, o que eu precisava que vocês entendessem era essa diferença entre morte natural e morte violenta. Show! Então vamos lá. Primeiro, a morte anatômica. Quando nós falamos de anatomia, nós já vimos lá na biologia. A biologia e anatomia significa o quê? Cortar em partes, tá? E quando nós falamos de anatomia, nós estamos estudando os órgãos, os sistemas, o nosso corpo em si. E quando é que ocorre uma morte anatômica? Olha só, quando há uma interrupção completa e definitiva das funções do organismo e sua relação com o meio ambiente. Ou seja, é uma interrupção completa e definitiva, não é parcial, tá bom? Então, assim, quando o seu organismo ele não consegue mais ter uma comunicação, uma resposta com o meio ambiente, ou seja, com o meio exterior, responder a estímulos ambientais, ocorreu então o que muitos conceituam como morte anatômica. Bom, pessoal, morte histológica. Professora, nós estudamos histologia lá em biologia, estudamos. Quando nós falamos em histologia, nós estamos falando o quê? Dos tecidos do corpo, tá? Então, a morte histológica, olha só, ela é decorrente da morte anatômica. Por quê? Porque quando ocorre a parada de algum órgão, de alguma função do nosso organismo, o que acontece?
começa a ocorrer um processo de degradação das células. E lembra que várias células unidas com a mesma características e as mesmas funções, elas formam o quê? Um tecido? Pois bem, se você começa a ter uma degradação celular de maneira lenta, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que os tecidos se degradam. Em decorrência dos tecidos irem se degradando, vários tecidos formam o quê? Órgãos. Então, os órgãos começam a se degradar. Em decorrência disso, nós temos degradação do quê? Dos sistemas. E aí, o nosso organismo vai a óbito, tá? Então, isso é morte histológica. Pessoal, temos também um estado que é chamado de morte aparente. Muitos nem consideram isso, mas eu já vou explicar para vocês, tá? Essa questão de morte aparente, o que acontece? É um estado que simula a morte, olha só, por precária persistência da circulação. Então, uma circulação bem lenta, muito lenta, tá? Os batimentos cardíacos ficam baixos, a respiração fica baixa e pode durar, olha aqui, horas, tá? Porém, olha só, é possível a recuperação através de atendimento médico imediato e adequado, tá? No curso que eu dou de medicina legal, mais amplo, nós estudamos o conceito de catalepsia, nós vemos acho que eu vou até mostrar para vocês lá na aula, se eu não me engano, de traumatologia vai cair temperatura de vocês? Deixa eu ver. Ação termoquímica, então nós vamos ver alguma coisinha ali também, tá? Mas nós vamos ver que os batimentos cardíacos, a respiração, ou seja, os sinais vitais da pessoa fica tão baixo que ela entra num estado de morte aparente, mas ela em tese não está morta, tá? Bom, pessoal, temos também o que chamam de morte relativa. O que acontece? Ocorre uma parada cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória, então eu tenho um envolvimento do meu sistema circulatório e do meu sistema respiratório, ou seja, uma coisa só. Então é uma parada cardiorrespiratória. Compromete a função de ambos. Associada a uma cianose. A cianose, nós vamos estudar, acho que vai ver em traumatologia, acho que não, de vocês não tem esses sinais. Não, vou mostrar sim, tanatologia, é verdade. É quando ocorre o quê? Um acúmulo de sangue em uma determinada região e normalmente acontece uma cianose facial, tá? Em decorrência desse processo, quando nós falamos de asfixia, é verdade, vamos ver em asfixia, acontece muito de ficar com uma cianose facial, tá? Em decorrência dessa parada cardiorrespiratória. Você tem a ausência de pulso, por quê? Porque compromete o batimento cardíaco. Palidez marmórea, a pessoa fica pálida, por quê? Porque compromete a circulação, mas olha só, a pessoa pode ser ressuscitada com manobras terapêuticas, tá? Então, às vezes massagem cardíaca a pessoa consegue voltar, ou até o desfibrilador mesmo cardíaco a pessoa consegue voltar. Isso seria então o estado de morte relativa. Temos também o que chamam de morte intermédia, tá? Também não é aceita de forma unânime. O que acontece? Eles relatam que essa morte intermediária, pode ser também, seria uma quase morte, tá? E o que acontece? Alguns sobreviventes, eles dizem que eles tiveram uma percepção da alma saindo do corpo, tá? Então seria uma morte intermédia. Enfim, e temos a morte absoluta, que é a morte real. A morte em si, isso que eu falei para vocês, a cessação total e de maneira permanente das nossas funções vitais. E olha só, ela é irreversível. Professora, não vai ressuscitar? Não, tá? A cessação das funções biológicas e se tem início os fenômenos cadavéricos, que aí nós vamos estudar lá em tanatologia forense. Entenderam por que eu falei para vocês que tá tudo conectado? É em decorrência disso, tá? Então, a morte absoluta, aqui, marca texto, eu quero agora, a morte absoluta vai ser o nosso objeto de estudo. E aí, pessoal, a morte absoluta é a que vai se dividir em natural. Professora, pode ser anatômica lá? Pode, tá? Natural e violenta. Morte natural e violenta.
Perfeito? Então, a morte natural e morte violenta é uma morte absoluta, tá bom? Tivemos a morte encefálica, morte cerebral, enfim. Se foi natural em decorrência de alguma doença, alguma coisa do tipo, e violenta, então tem uma ação externa, ok? Bom, pessoal, e agora as mortes de interesse jurídico, tá? As mortes de interesse jurídico, elas se dão nesses 4 tipos basicamente. E aí eu vou explicar para vocês a importância das mortes que nós trabalhamos com a polícia científica. Mas, não menos importante, eu vou falar um pouquinho da natural. Por quê? Essa natural também cai para vocês, tá? Na prova. Natural, olha só, pode ser por causas patológicas ou por grave malformação. O que acontece? Quando nós temos o desenvolvimento do feto dentro do útero materno, que nós estudamos lá no sistema reprodutor, o que acontece? Demora para os sistemas irem se formando, tá? E pode acontecer por N fatores. Às vezes a mãe bebe, às vezes a mãe se droga, às vezes ocorreu um erro lá na divisão da meiose e a criança nasce com alguma síndrome. Às vezes aconteceu da mãe fazer uso de algum medicamento que influencia no desenvolvimento do bebê. Às vezes a mãe não se alimentou adequadamente. Às vezes a mãe sofreu algum trauma muito grande. Enfim, N fatores. E o bebê pode nascer com alguma má formação. E essa má formação impede que esse bebê continue a se desenvolver, tá? E aí isso é uma morte natural. Então, o bebê nasceu com alguma má formação e ele foi a óbito. Professora, dá um exemplo. Anencéfalo. O anencéfalo, ele tem um problema no desenvolvimento do tubo neural. Eu acabei de falar para vocês qual é o conceito aceito de morte aqui no Brasil. É a morte encefálica. Se o bebê já nasce com esse problema no tubo neural, não vai ter o desenvolvimento da atividade cerebral, o que acontece? Isso já é considerado morte. Por isso que o aborto de anencéfalos é aceito aqui no Brasil, tá bom? Então, isso seria uma má formação. Só que percebam, né? Causas patológicas ou grave malformação. Isso tudo é trabalhado onde? No Serviço de Verificação de Óbitos, que é o chamado SVO, tá bom? Então, ambas as causas aqui, patológica, que decorre de doenças no geral, N doenças, tá? A professora é um AVC, tá? Natural. Problema no coração, natural. Câncer, natural, tá bom? Então, tudo serviço de verificação de óbito. Beleza, agora vamos falar das mortes violentas, ó. A morte violenta, eu falei pra vocês, ela tem uma ação exógena, ou seja, algo fora do corpo, tá? Ela é externa ao nosso organismo. E ela é lesiva, tá? Precisa o quê? Ocorrer uma lesão, e em decorrência dessa lesão, a pessoa vai a óbito, tá? Essa lesão é o que vai interromper a função vital de uma pessoa. Então, essa ação exógena, ela precisa lesionar de maneira que a pessoa vai a óbito, ok? Bom, e eu tenho 3 modalidades de interesse jurídico, que são causas jurídicas. Pessoal, suicídio, homicídio e acidente não é causa médica. Isso é causa jurídica, tá? Suicídio, homicídio e acidente. Eu posso ter uma asfixia mecânica que tenha uma causa jurídica de suicídio? Pode. Eu posso ter uma asfixia mecânica que tenha causa jurídica a homicídio? Pode. Eu posso ter uma asfixia mecânica que seja de maneira acidental? Pode, tá? Então, eu tenho esses 3 tipos de morte violenta com interesse jurídico: suicídio, homicídio e acidente, beleza? Bom, pessoal, e aqui é SML, Serviço Médico Legal. Eu tenho também a morte suspeita. Olha só, a morte suspeita, ela ocorre de maneira inesperada, tá? Não tem uma causa evidente, não tem sinal de violência bem definido, que você consegue olhar e ver que aquilo foi uma morte violenta, tá? Ela é suspeita, de maneira inesperada. Essa morte suspeita, ela pode ir para o serviço médico legal,
tá? Mas percebam o quê? Que tem que ter uma suspeita, tá? Então, olha só. Vamos supor que tem uma pessoa, um idoso, que ele está numa casa de repouso. A família colocou ele lá no casa de repouso, beleza. E ele tá bem, se movimenta, conversa, tá sendo bem cuidado, tal. A família foi lá, fez a visita, tudo bem. De repente, no dia seguinte, ligam falando que esse idoso foi a óbito. Não tem sinal de violência, porém foi de maneira inesperada e não tem uma causa evidente. Ah, mas levantou-se uma suspeita de que talvez tenham dado remédio a mais, enfim, papapá, papapá. Opa, aí já tem uma suspeita, que pode vir a ter o quê? Virar uma causa policial, ter um interesse jurídico nesse caso. Então aí vai para o IML, aí vai, para se fazer a necrópsia e todos os exames necessários, tá? Bom, agora temos também que falar da morte súbita. A morte súbita, ela também é inesperada, imprevista e normalmente acontece em pessoas que apresentam estado de boa saúde, tá? Aparentemente a pessoa tem boa saúde. Como, por exemplo, esportistas. Então vamos supor que a pessoa tá lá fazendo alguma atividade física, jogando futebol, correndo uma maratona, nadando lá, participando do Ironman. Aí você fala, professora, mas meu Deus, que loucura, só prova difícil. Pode ser também uma musculação ali de 1 horinha na academia, tranquilo, tá? A pessoa simplesmente, pum, cai dura, tá? Súbita. Vai pro IML? Pode ir também, tá? Na morte súbita ela pode ir, simplesmente caiu, tal, enfim. Teve queda, então vai pro IML também. Por quê? Para verificar se aquela pessoa não fez uso de alguma substância, principalmente esportistas, né? Hoje em dia, anabolizantes, enfim, que pode ter comprometido o estado da saúde da pessoa internamente e externamente ela aparenta ter boa saúde. A pessoa caiu lá, teve uma morte súbita, caiu, bateu a cabeça, tal. Pode ir para o IML para verificar se foi em decorrência de alguma patologia que ela desconhecia ou então em decorrência da queda, tá? Então, isso seria a morte súbita. Para interesse de SML, essas 3 aqui: violenta, suspeita e súbita, ok? Bom, pessoal, falei para vocês que ia ser uma aula mais tranquila, mais leve, mas consegui trabalhar detalhadamente com vocês cada um dos conceitos que vai vir na prova de vocês. Morte natural, morte violenta, enfim, as causas jurídicas, tá? Qualquer dúvida, volta, revisa, me pergunta, mas eu acredito que se cair uma questão dessa para vocês na prova, não tem como errar, tá? Depois façam as questões e qualquer coisa fico à disposição. Até a próxima!